Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre história da arte. Dentro deste assunto, nós vamos falar sobre um período, um movimento artístico bem interessante. Quer saber qual é? Então não saia daí. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Pois bem, assim como eu falei no início deste vídeo, nós vamos falar sobre história da arte. E dentro do assunto história da arte, eu quero falar sobre um movimento artístico de vanguarda bem peculiar. Nós vamos conhecer um pouco sobre o impressionismo, como surgiu esse movimento artístico, quais foram os artistas pertencentes a esse movimento e as principais obras que são muito conhecidas pelo mundo afora. Então, vamos lá que esse vídeo de hoje, esta aula de hoje está sensacional. Muito bem, o impressionismo ele foi um movimento artístico de vanguarda que surgiu na pintura francesa no século XIX. Nesse período existia a Belle Époque, ou a Bela Época, um termo traduzido do francês para o português que significa Bela Época. E justamente na chamada Bela Época, um dos artistas chamado Claude Monet, ele pintou uma tela chamada Nascer do Sol, impressão O Nascer do Sol. Daí deriva-se o movimento impressionista, tá? Ou impressionismo. O movimento impressionista começou com um grupo de jovens pintores que rompeu com as regras da pintura vigente até então. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia. A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou do retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesma, a luz e o movimento utilizado nas pinceladas soltas, que vão tornar-se o principal elemento da pintura impressionista, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse captar melhor as variações de cores na natureza. O impressionismo, logo de primeira, ele não foi aceito pelos acadêmicos no século XIX, pois os estilos que até então eram os vigentes eram completamente opostos à academia, que quebrava com a linearidade, o neoclassicismo, o realismo e o romantismo. Estes três movimentos se preocupavam com a linearidade. No caso do neoclassicismo, também preocupava-se com a perfeição, a ponto de que pintores passariam a corrigir os seus modelos para atingi-la de forma plena, de forma perfeita. O realismo, já por outro lado, se preocupava em retratar a realidade existente como ela era. Já o trabalho romântico era extremamente subjetivista, ou seja, ele era subjetivo. Mas alguns artistas e intelectuais sob a influência de Charles Baudelaire possuem o desejo de mudança. Baudelaire acreditava que era necessário que o olhar do artista fosse desprovido do preconceito e que houvesse um compromisso com o presente, com a atualidade. Esse desejo de mudança se traduz em experimentação de reformulação pictórica, que mais tarde levaria a pintura a ficar livre para traçar um novo caminho. Estudar a cor, como a cor se projetava, como eram construídas as matizes, as cores. E a partir de uma série de estudos e pesquisas,
né, vai surgir então a fotografia. E a fotografia, ela passa a ter um peso muito grande que vai influenciar o mundo das artes visuais e também das artes gráficas. E o impressionismo, ele se concentra justamente nesse contexto, pois o fato do artista observar a realidade tal qual como ela é, não mais do campo subjetivo, mas simplesmente o artista indo até a parte externa, observar a natureza, a reação que a luz ela incide nos objetos, né? Fazendo o recorte ali daquele objeto, especificamente falando, que o artista deseja retratar, essas influências são influências da máquina fotográfica, da fotografia, né? E anterior à fotografia, nós vamos ter ali a invenção da câmera escura, que já influenciavam em algumas produções artísticas, onde o artista ele enquadrava a cena, né? E nós vamos ver aí algumas obras onde vai mostrar justamente essa questão da luz sendo incidida no objeto artístico, tá? E vamos ver que interessante. Neste momento, eu vou colocar para vocês verem aí um exemplar de uma série de pinturas realizadas por Claude Monet, onde ele retrata a Catedral de Notre Dame em vários momentos do dia. Percebam as variações de cores, na paleta de cores, em relação a como o artista resolveu representar esse fenômeno natural da luz sendo projetada na superfície do objeto. Olha só que interessante, e vamos admirar juntos aí estas obras de arte onde o artista ele procura retratar esta paisagem especificamente, falando em vários momentos do dia. Olha só que interessante. Vejam só aí no exemplar. Muito bacana, não é mesmo? O impressionismo é uma arte visual onde a representação do que se vê o tema central das obras é o movimento. As cenas pintadas são em grande parte apenas as que são observadas pelo próprio pintor, ou seja, pelo seu próprio campo visual. Nesse sentido, o ver do impressionismo assume-se outro sentido, que é o de selecionar, de recortar, de modelar, de acordo com o objeto que se observa diretamente. Os artistas do impressionismo selecionam a impressão como uma experiência importante a ser valorizada. Mas apesar de parecer que o impressionismo se trata da imitação da realidade, não é exatamente isso que os artistas impressionistas fazem. O impressionismo é sobre traduzir um objeto real através do olhar diferenciado, onde posteriormente essa forma de olhar se torna uma construção sobre o objeto real. Os impressionistas buscavam retratar os objetos através do contraste de cor e luz, onde as próprias pinceladas dos pintores se tornaram uma marca de luz e sombra na tela. A pincelada do impressionismo deixa uma marca na tela como se fosse a letra do autor, o seu relevo, deixando na tela propositalmente. Faz com que a luz e a sombra estejam presentes em cada pincelada. Sensação de elemento fundante do impressionismo deixa de ser puramente fisiológica e passa a ser construída e deliberada. O impressionismo, em primeira instância, se utiliza da paisagem como objeto único e central do quadro. Seria durante o realismo que surgiria a paisagem como um tema central de pinturas e quadros, tendo caráter especificamente referencial. Já o impressionismo é a técnica pictórica que levou seus artistas a representarem da melhor maneira a impressão visual da realidade. Interessante, quando nós olhamos para as obras impressionistas, nós vamos ver uma influência muito grande da fotografia, pois dentre este contexto,
não só artistas, mas cientistas, né, buscavam estudar a cor, como a cor, né, se projetava, né, como eram construídas as matizes, as cores, né, e a partir de uma série de estudos e pesquisas, né, vai surgir então a fotografia. E a fotografia, ela passa a ter um peso muito grande que vai influenciar o mundo das artes visuais e também das artes gráficas. E o impressionismo, ele se concentra justamente nesse contexto, pois o fato do artista observar a realidade tal qual como ela é, não mais do campo subjetivo, mas simplesmente o artista indo até a parte externa, observar a natureza, a reação que a luz ela incide nos objetos, né? Fazendo o recorte ali daquele objeto, especificamente falando que o artista deseja retratar, essas influências são influências da máquina fotográfica, da fotografia, né? E anterior à fotografia, nós vamos ter ali a invenção da câmera escura, que já influenciava em algumas produções artísticas, onde o artista ele enquadrava a cena, né? E nós vamos ver aí algumas obras onde vai mostrar justamente essa questão da luz sendo incidida no objeto artístico, tá? E vamos ver que interessante. Neste momento, eu vou colocar para vocês verem aí um exemplar de uma série de pinturas realizadas por Claude Monet, onde ele retrata em vários momentos do dia. Percebam as variações de cores, na paleta de cores, em relação a como o artista resolveu representar esse fenômeno natural da luz sendo projetada na superfície do objeto. Olha só que interessante, e vamos admirar juntos aí estas obras de arte onde o artista ele procura retratar esta paisagem especificamente, falando em vários momentos do dia. Olha só que interessante. Vejam só aí no exemplar. Muito bacana, não é mesmo? Agora, pessoal, vamos às características deste movimento impressionista. Então, olhem só comigo as características. Vamos lá, vamos às características então. A pintura deve se mostrar os pontos que os objetos adquirem ao refletir a luz do corpo num determinado momento, pois as cores da natureza mudam todo dia, dependendo da incidência da luz do sol. É também com isso uma pintura instantânea, captação do momento, recorrendo inclusivamente à fotografia. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois o desenho deixa de ser o principal meio estrutural do quadro, passando a ser a mancha, a cor. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam. O preto jamais é usado em uma obra impressionista plena. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz um efeito mais real do que um claro escuro muito utilizado pelos academicistas no passado. Essa orientação viria a dar mais tarde origem ao pontilhismo. As cores e as tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de pigmentos, pelo contrário, devem ser puras e distorcidas no quadro, em pequenas pinceladas. E é o observador que, ao admirar uma pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser a técnica para se tornar óptica. A preferência pelos pintores em representar uma natureza morta a um objeto e a valorização
de decomposição das cores. Entre os principais expoentes do impressionismo, vou destacar para vocês aqui o nome desses grandes artistas: Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley e Camille Pissarro. Estes são os principais expoentes do movimento impressionista. Tá bom? E uma dica que eu vou deixar bastante legal como prática artística, para você que gosta de desenho, para você que gosta de pintura, eu vou deixar uma dica de uma atividade super legal para vocês. Para vocês que gostam de praticar desenho e pintura, eu vou deixar uma dica muito legal para vocês, inspirada nos artistas impressionistas. Então, vamos à nossa dica. A sugestão desta atividade é fazer com que você pegue um bloquinho ou seu caderno de desenho ou uma prancheta com uma folha anexada na sua prancheta. Você vai para o lado de fora da sua casa, você pode sentar num banquinho de praça, um lugar bacana, um lugar que tenha algumas coisas interessantes para você observar. Vocês vão olhar para esse ponto, como se vocês estivessem olhando para uma fotografia. Vocês vão olhar para esse ponto e vocês vão tentar desenhar aquilo que vocês estão vendo. Mas não é um desenho aonde você vai fazer aquela riqueza de detalhes, né? Não. Um desenho rápido, um croquis, aonde você, em simples traços, vocês vão resolver questões de luz e sombra, de claro e escuro, procurando imitar essa reação da luz sobre o objeto, para que vocês possam vivenciar essa experiência dos artistas impressionistas, tá? Não é preciso utilizar o lápis de cor, vocês poderão utilizar o lápis preto, que vocês usam para fazer atividade, ou se vocês tiverem aquele lápis 6B, que é o lápis já mais usado por ilustradores, por artistas, por desenhistas, é muito bacana. Só que temos que tomar alguns cuidados, pois o lápis 6B, o lápis 4B, o lápis 2B, eles, por terem uma característica do grafite com a pigmentação muito forte, né, parecida com o carvão, então tende a manchar a folha. Então nós temos que tomar alguns cuidados ali para não sujar a nossa folha. Mas nada como uma boa dose de experiências e experimentos para que você possa aprender a lidar sozinho com estas questões, tá bom? Eu pretendo fazer um vídeo depois sobre desenhos rápidos, como resolver situações de claro e escuro com desenhos rápidos, desenhos de croquis. Então eu quero falar sobre isso em próximos vídeos, que esse vídeo de repente poderá ajudar vocês na realização de vários estudos com desenhos de observação, pois a proposta de você desenhar rapidamente, observando a partir de um objeto externo, é justamente para que vocês possam entender como o artista ele se inspirou para criar belíssimas obras de arte, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre arte, sobre cultura, sobre entretenimento, sobre educação, vocês estão no lugar certo, pois neste canal, o canal Rogério Oliveira Momento Arte, nós vamos falar sobre diversos assuntos relacionados ao universo da arte, ok? Compartilhe esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês possam ter acesso a muitos materiais que já existem no canal e também para que vocês possam estar sabendo em tempo real quando será publicado um próximo vídeo. E fiquem atentos, porque também, pelo menos uma vez por semana, faremos uma live direcionada
para o ensino da arte. Você que está estudando, você que é aluno do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio, fique atento, porque além dos conteúdos que eu já ofereço no canal, eu farei algumas lives aonde vou trabalhar com vocês assuntos e temas que também são trabalhados em sala de aula como forma de ajudar e auxiliar cada um de vocês aí nos seus estudos. Beijo no coração de vocês, chegou a hora de ir embora, mas só por um breve momento, porque logo logo estaremos de volta em mais um vídeo, em mais um Momento Arte. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o nosso próximo Momento Arte.